Olá, queridos da Igreja Batista Ebenezer, graça e paz do Senhor Jesus a absolutamente todos. É com muita alegria que eu venho participar dos 80 anos dessa querida igreja, dessa igreja tão importante, tão eficaz, tão profícua nas coisas do reino. E eu estou muito feliz por poder participar desse momento. Evidente que seria muito melhor se fosse pessoalmente, evidente que seria muito melhor se fosse com você, junto, com aquele templo lindo, cheio de pessoas, adorando ao Senhor e celebrando. Mas, frase de um pastor aqui de São Paulo, que tem me feito bem nesse momento estranho de pandemia, de culto online, é que o virtual ele não é a ausência do real. O virtual ele é apenas a ausência do presencial, mas isso aqui não deixa de ser real, não deixa de ser um culto e um momento onde nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor. Quero cumprimentar o pastor Wagner, sua esposa Cláudia, dizer que já estamos em oração por vocês. Fiquei sabendo que vocês foram acometidos da Covid recente, estão aí num tratamento, nesse momento ainda que é o momento mais difícil do vírus. Que em nome de Jesus a cura venha e que em breve possamos celebrar a vitória de vocês. Passei por isso também no começo do ano, já comecei o ano com Covid, depois que me curei minha mãe teve Covid, meu pai, minha esposa, toda a minha família foi acometida. Seguimos firmes em oração por vocês. Quero cumprimentar você que aí da sua casa está assistindo esse culto, celebrando pelos 80 anos dessa igreja. Quero te cumprimentar de uma forma diferente, além da graça e a paz do Senhor Jesus, lembrar você, Deus não perde o controle da história. Talvez esteja difícil, talvez as más notícias estão cercando o teu coração, talvez a tragédia já te alcançou, mas Deus não perde o controle da história. Que a sua fé seja firmada, que a sua fé esteja fincada na rocha e que nós possamos passar por tudo isso, lembrando de quem Ele é, do que Ele já fez por nós, que já é extremamente importante, já nos gerou salvação. Portanto, que seja uma noite especial para você também, que seja uma noite na qual você possa ter motivos para celebrar e agradecer, porque em meio à pandemia, as coisas estão meio que fugindo das nossas mãos, né? Quem diria que a gente ia completar um ano nesse negócio? Mas está fazendo um ano. Mas eu quero te lembrar que tem uma frase que eu falei uma vez numa pregação que nunca foi tão real. O deserto revela a importância da água para nós. Então aquilo que a gente tinha de sobra, como por exemplo o direito de ir e vir, a tranquilidade de uma visita, a parte boa de um abraço, hoje nós não temos mais. Então que esse deserto nos mostre o que realmente importa, o que realmente é bom e que juntos possamos testemunhar daquilo que o nosso Deus tem feito, daquilo que o nosso Deus já fez e que as más notícias não alcancem o teu coração. Seja a voz, seja do povo que tem falado de Jesus. Domingo passado eu tive o privilégio de pregar aqui na PIB de Mogi e eu preguei naquele texto do sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24. E o título do meu sermão foi Muitos não quer dizer todos, porque aquele sermão vai dizer que o amor de muitos se esfriará no final. E a gente tem percebido esse amor se esfriando, mas o texto não diz de todos. Então que possamos ser o remanescente, aqueles que não deixarão o coração se esfriar e seguirão firmes naquilo que Deus espera de nós. Hoje eu quero trazer uma palavra e uma palavra mais alegre. São 80 anos de uma igreja, uma senhora, uma linda senhora de 80 anos. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu sei que tem um tema, e foram chamados cristãos, né, do livro de Atos, mas acredito que algum dos pastores, se já não trouxe, vai trazer, né? Vi que domingo passado teve Luiz Saião aí com vocês. Fiquei feliz, ao mesmo tempo muito preocupado, né? Pregar depois do Saião. Mas eu quero trazer uma mensagem, porque eu não sei como que você lida com aniversários, né? Na minha vida, aniversário sempre gera duas coisas: gratidão e reflexão. Sempre gera essas duas coisas no meu coração. E eu fiquei me lembrando, todas as vezes que eu vou pregar num aniversário, fico me lembrando de quando eu fui completar meus 30 anos, que parecia que nunca chegaria a 30.
né? Porque eu sempre sempre gostei de ser o menino da juventude, e o menino que gosta de brincar, de rir, e parecia que com 30 anos eu não poderia mais ter isso, tinha um peso sobre a idade. E isso gerou uma reflexão muito grande no meu coração. Já se passaram 5 anos dessa reflexão, mas eu não me canso de fazer isso em todos os meus aniversários. Refletir sobre a vida. Quem eu sou, como estou, onde cheguei, por que cheguei, com quem cheguei, mas também agradecer. E talvez você esteja tão rodeado e rodeada de más notícias que o seu coração não consegue mais encontrar os motivos de gratidão. Então, meu primeiro desafio para você é: seja grato. E você vai ver no decorrer da mensagem a importância da gratidão. Que nós possamos, nessa noite, ainda que à distância, ainda que online, celebrar. São 80 anos de uma igreja. 80 anos, é muita coisa, é muita história. Quantas pessoas que estão assistindo agora esse culto e vão poder trazer à memória muitas coisas que dão esperança. Quando tudo começou, como começou, a forma, as evoluções, as crises, as bênçãos. Então eu quero nessa noite começar a pregação lendo o texto de Filipenses. Filipenses capítulo 1, e eu vou ler do 3 ao 6. Filipenses capítulo 1, do 3 ao 6. A minha versão diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e sempre que peço por vocês em minhas orações, é com alegria que peço, por causa da participação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou convencido, aquele que começou em vocês a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí para a gente orar? Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é real, eficaz, atual e sempre traz algo para as nossas vidas. Que essa porção lida nesse culto venha abençoar, venha trazer ensinos, venha trazer coisas boas para os nossos corações, para que possamos compreender ainda melhor a tua perfeita vontade. Fica com a gente nesse culto, fale conosco. Em cada detalhe dele, fale conosco. E que tudo o que está acontecendo aqui seja exclusivamente para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por que eu escolhi esse texto? Por vários motivos. Primeiro, que Filipenses é conhecida, é apelidada como a carta da alegria, a carta da vibração. E por que Filipenses é conhecida como a carta da alegria? Porque Paulo, ele escreve essa carta de uma prisão e a maioria dos estudiosos, dos teólogos vão cravar que Paulo estava preso em Roma, passando ali por várias dificuldades, e ele está escrevendo uma carta para uma igreja na qual ele participou ali do processo de fundação, né? Quando você se lembra lá de Atos, Paulo com Lídia, tudo o que acontece naquele movimento, dali surge uma igreja. E Filipenses é a carta que vai dizer sobre a alegria de Paulo, porque eles existem. Então, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio às dificuldades, Paulo, ele está escrevendo algo dizendo aquilo que ele sente por uma igreja. E nós conhecemos, né? Quando você vai pegar as cartas, tudo aquilo que a gente tem visto, geralmente as cartas têm um tom de exortação. Né? Você vai pegar a carta aos Coríntios, tudo aquilo que eles tinham errado sobre a falta de amor ao próximo, a forma que se tratavam. As outras cartas elas vão ter sempre um teor de um povo que está se esfriando, que está tentando abandonar Jesus, dando ouvido às coisas que não deviam. Surge adoração a anjos, surge um monte de coisa, né? A próprio livro de Hebreus vai tratar a supremacia de Cristo. E por quê? Porque as coisas vão surgindo e tomando o lugar que é de Jesus. Filipenses é uma carta que Paulo vai fazer uma divisão que eu diria ainda mais tranquila sobre aquilo que eles têm feito, mas tem algo que chama a atenção nessa carta. O porquê, em especial, que Paulo está tão feliz? Filipenses participa da vida de Paulo, ainda que à distância.
Filipenses não deixa Paulo caminhar sozinho nesse caminho do evangelho. Então é a igreja que manda o seu servo fiel Epafrodito fazer visitas a Paulo, levar coisas para Paulo, cuidar de Paulo por uma questão de honra. Então é a igreja que tem sido efetiva sobre a vida de Paulo, fazendo muito mais do que Paulo até esperava. Olhando para todo esse cenário, olhando para toda essa nossa história, né? O que é ser igreja no nosso tempo? Como é ser igreja no nosso tempo? Eu quero pegar esse aniversário. Geralmente quando eu prego aniversário, eu falo que eu sou como se fosse aquela tia chata. Sabe aquela tia chata que ela é a mais verdadeira da família? Então, por exemplo, eu tive a tia que chegava e falava assim pra mim: olha, isso na frente de todo mundo. Eu vou te dar um presente, só que foi muito difícil achar um presente pra você. Você é muito gordo. Mas tinha um amor por trás dessa fala. Então ela falava aquilo por uma questão de sinceridade, de reflexão. Mais um ano que você me chama pro seu aniversário e mais um ano que você tá gordo. Não que eu queira chamar a atenção, mas eu quero trazer para a reflexão de 80 anos, onde chegamos e por onde seguiremos. Olhando para tudo que Filipenses nos ensina, trazendo as coisas boas que Ebenezer tem feito e que vai continuar fazendo até que ele venha, até que o dono desse negócio chamado igreja volte, nos resgate. Então, olhando para tudo isso, para esse contexto, para esse panorama, a primeira coisa que eu quero dizer, trazendo essa reflexão e a introdução de uma igreja de Jesus, uma igreja eficaz, uma igreja que não foge daquilo que ela foi chamada, a primeira coisa é que a igreja precisa ser efetiva e gerar gratidão. Olha aí na sua Bíblia de novo o texto. Eu dou graças. O que Paulo está dizendo eu agradeço a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que eu lembro de você. Paulo traz à memória quem é Filipenses e ele ora agradecendo. Nós precisamos gerar gratidão. A igreja eficaz, a igreja eficiente é aquela que faz com que as pessoas, ao se lembrarem dela, tenham gratidão no coração. Olha que interessante, essa semana ou na outra, não lembro se não tem mais do que 15 dias, eu recebi naquele negócio do Facebook que traz as lembranças, um culto que eu cantei aí na Ebenezer, mas tem muitos anos, eu não lembro nem o ano que foi. E eu lembrei de como fui tratado, foi quando eu conheci pastor Wagner, Cláudia, alguns líderes, fiz amizade, depois me lembrei daquele acampamento que nós fizemos juntos. E como são boas memórias, como são coisas que trazem gratidão. Uma igreja eficaz, uma igreja que tem motivo para comemorar a sua existência, mais um ano de vida, é a igreja que tem gerado gratidão sobre os corações. Sobre aqueles que foram alcançados. Você que está vendo esse culto, aí mesmo que seja na tua casa, com vontade de estar presencialmente, eu espero que o seu coração esteja cheio de gratidão ao pensar: Ebenezer está completando 80 anos. 80 anos, quanta gratidão. Eu vi um post da Estela, que é daí da Ebenezer, e fiquei muito feliz, que deve ter uns 4 anos, dizendo: foi nesse culto que eu fui curada. Foi nesse culto que aconteceu um milagre. Ela tem gratidão por algo que ela viveu na igreja. Ao lembrar de Ebenezer, eu tenho certeza que Estela ora, trazendo ações de graças ao Senhor pela vida de vocês. Sejam uma igreja que gera gratidão. Seja uma igreja que impacta a Moca, que impacte a Zona Leste, que impacte o Centro, que impacte São Paulo, que impacte o Estado, que impacte o Brasil, o mundo. Com gratidão. A gente tem vivido esse tempo e eu tenho dito isso para muitos líderes, e a maioria dos líderes que tem me procurado, principalmente de juventude, tem sido assim: Brunão, será que a gente pode marcar alguma coisa para você pregar? Porque a juventude está parada e não sei o que. Eu falo: claro. E a primeira coisa que eu falo nós estamos perdendo a chance de sermos efetivos. Tá todo mundo com o coração abalado, tá todo mundo assustado, preocupado. Um vírus que ninguém vê tá matando um monte de gente. E nós temos algo muito maior do que uma vacina. Nós temos algo que gera vida e vida eterna, vida em abundância. É tempo de juntar forças e gerar gratidão nos corações e fazer com que Jesus entre neles. Através do tempo que nós estamos vivendo, está muito mais fácil falar de Jesus. Esses dias eu estava na mesa de jantar com um amigo e ele disse: eu queria ter a fé que você tem.
Porque às vezes eu fico perdido, a ansiedade me pega, a depressão me pega. E eu falei, para ter, basta ter Jesus. Nós precisamos ser a igreja efetiva que gera gratidão, que cuida de gente. Paulo é grato porque Paulo é cuidado. Porque Paulo não foi esquecido. Uma igreja efetiva. Uma igreja que as pessoas olham e falam, e eles são chamados de cristãos. É uma igreja que gera gratidão nos corações. É uma igreja que faz com que as pessoas, e mesmo talvez você que possa estar vendo esse culto online, que já não mora mais aqui, que está longe, mas tem essa igreja no teu coração, que ela possa gerar gratidão. E que essa união de gratidão, das gratidões, possa fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Mais pessoas sejam trilhem o caminho de Jesus e tenham motivos para celebrar. Eu fui encontrado. Eu espero que Ebenezer siga firme, sendo motivo de muita gratidão. Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, nesse culto, é que essa igreja efetiva gera alegria. Olha o que diz o texto. E sempre que peço por vocês em minhas orações, é com alegria que peço, por causa da participação de vocês no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A nossa participação, a participação de Filipenses faz com que Paulo olhe e diga assim, eu tenho alegria só de lembrar de vocês. Lembrar de vocês enche o meu coração. Nós temos que ser a igreja efetiva que gera alegria. Eu lembro que quando eu me converti um pouco tarde, eu me converti com 16 para 17 anos, e uma das minhas maiores dificuldades, porque eu não gostava de crente, eram duas, né? A primeira era que eu era muito acordado pelos testemunhos de Jeová do meu bairro, e eu falava, se ele já me acorda tão cedo assim, imagina a hora que ele acorda. Eu tentava fugir desse negócio. E a segunda é porque eu achava que todo crente era carrancudo e chato, e era. Tinha um tempo que parecia que ser crente estava atrelado à tristeza, a ser um cara tipo, não, nós temos que ser a igreja que gera alegria. Paulo está alegre porque ele lembra aquilo que a igreja fez do começo até o tempo. A igreja não se perdeu, a igreja gera alegria por tudo que ela é. E gerar alegria, querido, ninguém gera o que não tem, só gera alegria quem é alegre. Só gera alegria quem tem alegria no coração. A gente, para não perder o fio da meada, né? 80 anos é muita história. Talvez tenha um membro fundador ainda. 80 anos é muito tempo. O que nos faz nos manter é o foco certo. Paulo está dizendo que uma das coisas que faz ele manter a alegria é por causa da participação deles no Evangelho. Eles participam do Evangelho. Eles geram alegria por quem eles são. Nós temos que gerar alegria. Nós somos chamados para sermos alegres, mas para gerar alegria. Eu fico pensando, às vezes a gente pensa tanto em céu, volta de Jesus. Não que não devemos pensar, mas a alegria que ele nos proporciona começa aqui, agora. Nós temos que ser a igreja que gera alegria. Ah, como é bom me lembrar do dia que estive em Ebenezer. Ah, como é bom. Você às vezes durante a semana, enquanto trabalha, ao lembrar da sua igreja, escapa aquele sorriso, lembrando de um culto, de um fato, de um momento, das caravanas que vocês faziam, se eu não me engano era no carnaval, sempre indo para uma cidade ou outra, pregando Jesus de Nazaré por onde vocês passavam, lembrando da parte engraçada daquilo que acontecia, da viagem, dos detalhes. A igreja precisa gerar alegria. 80 anos gerando alegria, mas uma igreja que vai continuar gerando alegria aos corações. Mas lembrem-se, ninguém dá o que não tem. A igreja que quer gerar alegria é a igreja alegre. Ai, mas como é que você consegue falar isso no meio de uma pandemia? A pandemia não é maior do que o nosso Jesus. Aleluia! Seja alegre nele. Seja alegre naquilo que ele te deu, salvação. Essa é a alegria que permeia os nossos corações. E quando a gente tem ela, nós geramos ela. Porque pra gente é um privilégio participar disso. Porque pra nós é um privilégio ser parte desse povo chamado cristão. Sejam alegres, gerem alegrias. Isso nos dá uma lição também. A tristeza, que é talvez a melhor forma da gente contrapor a alegria, muitas vezes ela é gerada por nós.
Eu tenho uma fala que eu falo em quase todos os cultos, e quando eu pastoreei uma igreja em São Paulo, eu falava quase todo domingo. O que derruba uma igreja não é um ateu, o que derruba uma igreja é crente. São as pessoas que não sabem tratar as coisas da forma certa e não percebem que podem estar gerando tristeza no coração um dos outros. É quando a gente não percebe que o que nos une é sermos pecadores, o que nos diferencia é a salvação. Mas se a salvação veio pela graça, o que nos diferencia não nos faz melhor, nos faz mais alegres, mas com mais responsabilidades. Precisamos falar de Jesus. Que você não seja aquele crente que gera a tristeza. Que você saiba olhar para o pecador, por exemplo, talvez o que esteja aí do seu lado, e lembrar que você também é. E lembrar que você faz parte disso. Eu fico imaginando, Paulo está preso. Queridos, eu nunca fui preso. Mas hoje nós estamos vivendo uma espécie de uma prisão, só que bem mais tranquila, dentro das nossas casas, graças a Deus. E mesmo assim, aquilo que ele fala é de alegria. Isso nos dá uma outra lição sobre isso. Talvez você esteja reclamando tanto aí. Talvez você é a igreja que está deixando 80 anos de lado pela tristeza de estar dentro de casa. Paulo estava preso. E mesmo preso, ao lembrar da igreja de Filipos, se alegra. Que a alegria transborde nos nossos corações. Que a alegria seja sempre evidente nas nossas vidas. Que o sorriso seja sempre presente, sempre marcante, para que juntos nós possamos fazer a diferença. Jesus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Esse é o maior privilégio que alguém pode ter. Essa é a maior alegria que alguém pode ter. Portanto, seja você a igreja que tem 80 anos e gera alegria. A igreja que daqui a pouco vai ter 100 anos e gera alegria. A igreja que até Jesus voltar gera alegria. Porque sempre que as pessoas que passaram por aí se lembram de vocês, percebem que vocês continuam trilhando o caminho do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Que você não se perca pelas tristezas da vida, mas lembre-se sempre da alegria da salvação. A alegria em Jesus, aquela alegria que nada pode superar. Amém? Terceira coisa, e última, porque hoje é um culto de ceia. A igreja eficaz, a igreja efetiva, ela segue firme porque ela acredita no dono da obra. Olha lá, vai na sua Bíblia. Verso 6. Eu estou convencido. Aquele que começou em vocês a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Portanto, lembrem-se quem foi que começou. Lembre-se que essa boa obra é algo interessante. Porque a primeira fala de Paulo é sobre algo dos filipenses. Algo que eles fazem. Aqui ele está falando nos filipenses, algo que eles são. Essa boa obra, existem várias formas de você interpretá-la, mas uma das que eu gosto é que é a obra começada por Deus na criação. É esse processo de obra que vai se concretizar quando Jesus voltar, porque quem criou continua cuidando. Portanto, queridos, sigam firmes e continuem firmes, porque aquele que começou, ele é o dono da obra e ele vai continuar até o fim, até que tudo isso esteja terminado, até que essa obra criada pelo Pai seja executada e você faz parte disso. Então não se esqueça de seguir firme, sabe por quê? Porque não é algo meu nem teu. A igreja não tem donos. A igreja tem um dono, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que começou tudo isso. Sigam firmes. Então veja, nós temos uma gratidão, nós temos a alegria e nós temos a certeza de quem foi que nos colocou, de quem cuida de nós, de quem tem cuidado dessa obra que somos nós primeiro, que está evoluindo na santidade, na busca e na obra do reino, que tem percorrido os espaços do mundo. Tem sofrido? Sim, mas confiantes em quem começou. Deixa eu aproveitar esse ponto para te fazer uma pergunta. Como é que está o seu ânimo com a igreja?
O que você tem feito? Um ano de pandemia. Eu tenho certeza que se eu perguntasse o que você tem a dizer, talvez seja um relato enorme de reclamação. Mas e se eu perguntasse, e o que você tem feito pelo reino nesse um ano? O que você fez pelo reino? Ebenezer tem 80 anos. Quanto tempo você tem de igreja? O que você tem feito por essa obra aí chamada Igreja Ebenezer? Essa é a pergunta. A boa obra vai ser completa, vai ser terminada. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, ela tem um dono. Não perca o privilégio de viver essa obra até que tudo termine. Não perca o privilégio de ser parte dessa igreja. Entendendo que é Ele quem cuida, siga firme, seja efetivo, gere gratidão, gere alegria, porque quem começou vai completar. Se você for uma pessoa que gosta de escatologia, uma pessoa apocalíptica, você deve ter pensado já, né? A gente deve estar muito perto do fim, porque os sinais estão ficando muito claros, né? É uma leitura. Eu não sou apegado ao fim, mas eu me sinto pronto e eu vivo como se fosse acabar amanhã mesmo, porque eu tenho que estar pronto e eu quero falar de Jesus. E a gente começa a ter essas neuras do fim e tudo mais. Você já parou para pensar como vai ser o fim? Como vai ser a conclusão dessa obra? Eu tenho algo que eu amo falar nas pregações, que é como vai ser o meu momento de encontro com Jesus. Eu fico imaginando algo onde eu estou em pé, e aí pode ser numa nuvem, pode ser numa rua, pode ser em qualquer lugar desde que eu encontre. E Jesus longe de mim, assim, uns 5 metros, e eu um pouco tímido, olhando para ele, pensando, eu espero que eu tenha sido um servo aprovado. E de repente aquele olhar apreensivo, Jesus estica os braços assim e diz, pode vir, vem pro abraço. Acabou. Todo choro acabou. Toda lágrima acabou. Todo problema acabou. Agora é comigo até a eternidade. Agora é comigo todos os dias. E aí eu fico imaginando aquele movimento de Jesus reinando, aquela coisa boa da vida, uma piscina de Nutella de repente, onde você pode mergulhar e não engorda mais, onde a alface vai ser só planta, onde você vai entrar num restaurante e vai estar lá Davi tocando harpa ao vivo, onde você não tem mais perdas, porque quem começou a obra vai terminar. É tempo de seguir firme, é tempo de olhar para a cruz e lembrar que ela está vazia. É tempo de ir para a palavra dele e nessa palavra se firmar, lembrando dos detalhes de tudo que ele prometeu e ele vai cumprir. Portanto, sigamos firmes, constantes, gerando alegria, gratidão e salvação. 80 anos é uma história linda. Ebenezer, eu escrevi um texto esses dias sobre isso, eu tenho certeza que vocês são. Ebenezer é um ponto de encontro. Ebenezer deveria ter aquele símbolozinho do GPS de localização do local. É um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Em 80 anos, quantas pessoas não entraram aí, não passaram por essa porta, sem expectativa, sem vontade, cheios de problemas, e por passar aí, foram encontrados pelo Pai. E por terem passado e adentrado essas portas, hoje estão nesse culto, agradecendo, alegres, porque foram encontrados. Minha conclusão: continuem sendo o ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E foram chamados cristãos, e por conta deles, muitos outros se achegaram. E por conta deles, eu fico me lembrando de Atos capítulo 2, né? O texto mais famoso quando a gente fala do início da igreja. E aquela igreja era tão impactante que ela constrangia quem passava. As pessoas vendiam tudo que tinham e se juntavam, eles viviam a essência. Eles estavam juntos. Eles estavam dividindo o que tinham, eles eram efetivos. O ponto de encontro continua. Mudou a forma, mudou o jeito, mas que Ebenezer continue sendo
um lugar de refrigério e vida, um lugar de paz, um lugar de gratidão, um lugar de alegria e um lugar de Jesus, onde Jesus habita. Parabéns, Igreja Ebenezer. Parabéns, Pastor Wagner, Claudinha, todos os líderes, toda a diretoria. Sigam firmes, porque quem começou essa obra vai terminar. Ele é o dono disso aí. Parabéns para cada um de vocês, porque o aniversário, por mais que a gente conte o aniversário pelo tempo da parede, o aniversário é de vocês. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, você, meu irmão e minha irmã que está vendo esse culto. Que Deus continue te usando. Se entrou desanimado aqui, em nome de Jesus, que saia animado, querendo falar desse Jesus, querendo fazer a diferença através desse Jesus e dando ainda mais motivos para que possamos celebrar o aniversário de Ebenezer. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te conduza e que você possa aproveitar esse momento da ceia para trazer à memória o que te dá esperança. Que você possa aproveitar o momento da ceia para lembrar quem começou tudo isso. E a maior vacina, o maior remédio que você recebeu foi um dia Jesus naquela cruz se entregar. E muitos achando que ele tinha morrido. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E por conta dessa ressurreição, hoje nós estamos vivos e livres da condenação. Um grande beijo para todos vocês. Que Deus os abençoe de forma brilhante e que juntos possamos seguir na caminhada do reino, fazendo tudo aquilo que o Pai espera de nós. Um grande abraço para todos os líderes, diáconos, para toda a juventude, que é a galera que eu sempre tive mais próximo, e que em breve possamos estar juntos. Tchau, tchau e obrigado mais uma vez pelo privilégio de participar desse momento com vocês. Até a próxima!